Queridos amigas e amigas, prazer estar com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso programa Palavras de Fé. Prepare o seu coração para meditarmos não simplesmente palavras, mas palavras de vida eterna. Tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus encontrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerem digno de ir ao teu encontro. Mas disse uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Diga a um, vá, ele vai, e a outro, venha, ele vem. Diga ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus mirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Palavra da salvação. Vou perseguir tudo aquilo que Deus desejou pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, e mesmo nas marcas daquela dor do que ficou, vou me lembrar. A nossa reflexão é do Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 1 ao 10. Ela está baseada em num princípio muito básico para todos nós cristãos, que é a fé. A fé para crer no impossível. Na passagem que a gente leu, o centurião, era uma pessoa que era totalmente inesperado que viesse fé dele, pois ele era romano. Mais do que romano, ele era um soldado romano que comandava mais de 100 servos em sua equipe, E esse centurião, ele estava mandado a Israel por uma ordem de ir ali fazer a sua guarnição ali em Cafarnaum. E ele foi criado em outra religião, a partir de outros deuses, e era uma pessoa que deveria ser odiada pelos judeus, ainda mais naquela época em que as leis impediam que judeus e romanos se comunicassem, que se chegassem próximo, porque eram considerados impuros. Mas Jesus
recebeu o chamado de que esse centurião gostaria de tê-lo em sua casa, né? E Jesus, com toda a sua humildade, mesmo sabendo que ele era romano, foi até a sua casa para então realizar o milagre. Com medo de que Jesus pudesse se complicar diante das leis ou diante dos fariseus, dos doutores aí daquela época, numa das partes do evangelho, ele diz, né? Senhor, diz apenas uma palavra e meu servo já será curado. Ou seja, não precisa ir até a minha casa, não precisa chegar próximo, né? Eu acredito tanto em ti, eu acredito tanto no seu amor, que dizei apenas uma palavra e na minha fé eu sei que você já será curado, né? E a partir daí Jesus então abençoa, e quando volta para casa, o servo já está totalmente curado. Teve fé em Jesus, mesmo ele não sendo desde de criança daquela religião, a fé que ele teve foi maior para que ele pudesse crer no impossível, que foi a cura do servo dele. A gente pode dividir esse evangelho em 3 reflexões: o amor ao próximo, a humildade e a fé. O primeiro, né, que é o amor ao próximo, a gente pode ver que aquele homem que está doente é o empregado do centurião romano. Só que nesse momento o centurião ele não se importa com isso, desse homem ser o seu empregado. A única coisa que importa a ele é ajudar esse homem, ajudar ele, pedindo ajuda a Jesus. Ou seja, ele se transcendeu, ele saiu de si mesmo e se colocou no lugar daquele homem. Assim, nós também somos convidados a sair de nós e nos colocarmos no lugar do nosso irmão, nos perguntando: do que o meu irmão precisa? De um abraço? De perdão? De carinho? Nos perguntar. Isso é um dos ensinamentos que esse centurião nos traz. O amor que ele teve ao seu empregado. Depois, a humildade que ele teve. Ele mesmo afirma que ele é uma autoridade, dizendo: se eu digo a um vá, ele vai, e a outro venha, ele vem, e ao meu empregado faça isso, ele faz. Ele mesmo fala isso, mas mesmo sabendo que ele é uma autoridade, ele se faz humilde e vai pedir ajuda a Jesus. Nós também somos convidados a ser humildes, porque a palavra humildade tem origem da palavra humus, a palavra grega humus, que também deu origem à palavra homem e humanidade. Essa palavra ela significa terra fértil. Assim, com a humildade, nós damos frutos e encontramos no nosso irmão, no nosso próximo, não só uma outra pessoa, mas um irmão. E assim a gente sente esse amor, essa vontade de ajudá-lo com a humildade. E também o último tópico, que é a fé. Para o centurião, Jesus não precisaria nem entrar em sua casa. Bastaria ele dizer uma palavra e o seu empregado ficaria curado. E isso aconteceu porque o centurião teve fé. E Jesus até mesmo se admirou. Ele mesmo diz que não encontrou tamanha fé em Israel. E nós cremos em Jesus, temos fé nele. A nossa sociedade, o nosso coração, nele está presente o amor ao próximo, a humildade, o acolhimento do irmão. Esses questionamentos em que nos deixa esse evangelho. Para trazer essa leitura, esse evangelho para a catequese, a gente pode estar ilustrando com a seguinte história. Imagine, a gente pode estar trazendo uma figura, né, com um prédio em chamas e pedir para as crianças, para os adolescentes, para os jovens se imaginarem naquele ambiente. Tá tudo pegando fogo e você tem que achar uma saída, e você corre, você desce pelas escadas e você não encontra, o fogo está ali, está invadindo tudo e você precisa sair. De repente vem alguém que te pega pela mão e fala: vem comigo, é um bombeiro. Você reconhece, é uma autoridade. Ele fala: vem comigo, e te leva até a janela. Fala: pula, vamos te segurar. O que você faria? Então assim, traga para as crianças essa fé salvadora. Jesus como autoridade. Vem, segue-me, vamos junto, vamos caminhar.
Então, essa mensagem da fé salvadora, da fé, é uma pessoa que se acha tão indigno de merecer aquele reconhecimento, mas que ao mesmo tempo tem uma fé tão grande que fala assim, não precisa ir lá, não precisa tocar. Fala e ele vai ser curado. E realmente ele é curado. Porque nenhuma obra de Jesus fica pela metade. Então, da mesma forma, vamos ensinar as nossas crianças que a gente pode seguir sem medo, que a gente pode confiar, pegar na mão de Jesus e ir. Essa é a primeira mensagem que o programa Palavra de Fé vem trazer para vocês. Esperamos que tenha ajudado e até a próxima.